o que o Civil 3D faz, né? Qual que é a diferença do topográfico para o Civil 3D, para quem não sabe? Dentro do Civil 3D eu também consigo fazer esses cálculos topográficos, eu consigo criar curvas de nível, assim como no topográfico também. Eu consigo desenvolver também projetos geométricos, projetos de terraplenagem, cálculos de volumes, seções, notas de serviço. E aí eu começo a partir para uma coisa que o topográfico e nenhuma ferramenta similar ao topográfico faz. Porque quando eu falo topográfico, você pode considerar também outras ferramentas similares, como por exemplo, posição, que mais? Métrica topo, Data GeoSys, essas ferramentas, TopoEvry, né? Essas ferramentas voltadas para a topografia. Elas são muito limitadas à topografia. Quando eu parto para o Civil 3D, eu faço tudo isso, só que eu não fico limitado. Por esse exato motivo, dentro do Civil 3D, eu consigo ter um leque de possibilidades para o desenvolvimento de projetos aí de uma maneira mais intensa, né? De uma maneira mais expressiva, digamos assim. Então lá eu vou conseguir desenvolver, por exemplo, projetos de pavimentação, projetos de drenagem, projetos de esgoto, projetos de abastecimento de água. Eu consigo vincular um projeto com outro. O que significa isso? Eu vou dar alguns exemplos práticos ali daqui a pouquinho. Vou mostrar exemplos de projetos na tela. Mas eu consigo, por exemplo, criar um vínculo entre um projeto de drenagem e um projeto de terraplenagem, por exemplo. Certo? E aí, à medida que eu altero esse projeto de terraplenagem, automaticamente já altera também o projeto de drenagem. Ou seja, dentro do Civil 3D eu consigo criar esse vínculo. E em nenhuma outra ferramenta eu consigo fazer esse vínculo. Eu consigo criar também relatórios diversos. O que são relatórios diversos? Quantitativos, tabelas, né? Eu vou mostrar para vocês ali daqui a pouquinho. Tanto dentro do Civil 3D, quanto exportar esses relatórios também para fora. E principalmente eu consigo aplicar a metodologia BIM. Certo? Eu consigo fazer a aplicação da metodologia BIM. Então, eu não preciso me preocupar em relação a uma exigência que talvez você ainda não saiba que hoje existe. O que é a metodologia BIM, né? A metodologia BIM nada mais é do que você... deixa eu colocar aqui a definição, né, dessa sigla, mas nada mais é do que como se você construísse a obra dentro do computador, certo? Então, vou colocar aqui, metodologia BIM significa modelagem, em português, né? A sigla é em inglês, mas eu vou traduzir aqui, modelagem da informação da construção. Beleza? Essa metodologia BIM, o que significa essa metodologia BIM? Significa basicamente você trazer a construção para dentro do seu computador, ou seja, você traz você executa a obra, digamos assim, né? Você modela a obra, vê ela pronta ainda antes dela ser executada em campo. É diferente de você fazer um simples desenho. Depois eu vou te explicar aqui, eu vou te mostrar como que o Civil 3D aplica essa metodologia BIM, como que o Civil 3D faz a aplicação dessa ferramenta, tá? Como que o Civil 3D consegue fazer a aplicação da metodologia BIM. Então, dentro do Civil 3D eu consigo aplicar essa metodologia, dentro do topográfico não. E por que é importante você que talvez é topógrafo, engenheiro ou deseja entrar nessa área, por que você precisa saber sobre a exigência dessa metodologia BIM? Porque hoje a metodologia BIM ela está sendo obrigatória no Brasil. Certo? Está sendo obrigatória no Brasil. E não é obrigatória porque as empresas estão pedindo, né, que é um pré-requisito para você estar no mercado, você entender dessa metodologia. Não, não é só por isso. Mas é também porque realmente é obrigatório. A gente tem um plano de implementação dessa metodologia BIM, e aqui eu estou te mostrando um decreto, né, que clareia isso para nós, né, que comprova isso. A gente tem um plano da aplicação dessa metodologia BIM no Brasil. E o que é a metodologia BIM, né, aplicada aqui? O que é essa obrigatoriedade, né? O que é essa exigência da metodologia BIM? Ou seja, o que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que estabelece a utilização da metodologia BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços. E aqui tem basicamente um plano, tá? Tem um plano dessa implementação da metodologia BIM. Perfeito? Tem um plano dessa metodologia BIM. Né, a cada ano, a primeira fase a partir de 1º de janeiro de 2021,
depois tem 1º de janeiro de 2024, depois tem 2028. Enfim, eu tenho um plano dessa implementação da metodologia BIM no Brasil. E essa implementação da metodologia BIM, ela segue, pessoal, ela segue independente de você estar adaptado a ela ou não. Então, qualquer profissional que trabalha desde a topografia, desde o levantamento topográfico, até a entrega do projeto, vai precisar se adaptar, se ainda não se adaptou à aplicação dessa metodologia. Já vai ter que se adaptar. Porque não é só órgão federal, nada disso. Já tem prefeituras, já tem uma série de órgãos, né, exigindo a aplicação da metodologia BIM. Então, como é que isso funciona? Isso funciona gradativamente e hoje a gente já tem empresas, né, várias inclusive, que exigem a aplicação dessa metodologia BIM. E dentro do Civil 3D eu consigo fazer essa aplicação da metodologia BIM. Vou mostrar exemplos aqui para vocês. Então o que eu quero deixar claro aqui antes de avançar é o seguinte: às vezes você é um profissional da topografia e ainda não ouviu falar ainda sobre metodologia BIM, não ouviu falar sobre nada ainda, né, sobre isso e tudo mais. E aí tá pensando assim, mas será que esse negócio vai chegar para mim? Será que eu vou ter que me adaptar? Será que isso não é só lá para as empresas grandes e tudo mais? Não. Sabe por quê? Porque todo projeto ele é submetido a um órgão público, geralmente para fazer o quê? A aprovação, né, a validação dele ali e tudo mais, licenciamento. E aí vem o órgão público, aí você faz um pequeno projeto lá. Suponhamos que você trabalhe com topografia, você faz um pequeno projeto lá, utilizando o Topograph e o AutoCAD. E aí o órgão público vai falar o seguinte para você, olha, você vai ter que entregar minimamente o seu projeto em Civil 3D, porque a gente está fazendo a implementação BIM aqui, e você precisa fazer essa adaptação, certo? Você vai precisar fazer essa adaptação aí, aplicando o seu projeto, né, desenvolvendo o seu projeto no Civil 3D. Então significa que, independente de você trabalhar com projetos pequenos, grandes, independente se você é topógrafo, se é engenheiro, se é técnico, se é pós-graduado, se é estudante, você vai precisar se adaptar a essa metodologia se minimamente você quiser se manter no mercado. Só que o bom dessa mudança, o bom dessa atualização, o bom da metodologia BIM, dessa virada, dessa mudança, né, de metodologia de projeto, sabe o que é o bom ponto positivo? É que toda mudança gera oportunidades. Isso significa que aquele profissional que domina o Civil 3D, aquele profissional que domina a ferramenta, que atende a metodologia BIM, ele está propenso a ganhar mais. Ele está propenso a ganhar mais. Então, é essa visão que você tem que ter, que é minimamente se manter no mercado, não ser engolido aí pelo mercado nacional aí de topografia, engenharia e projetos, e ao mesmo tempo aproveitar que existe uma mudança, aproveitar que o seu concorrente às vezes nem sabe disso, aproveitar que talvez a sua turma de faculdade nem sabe dessa mudança e surfar essa onda, que está repleta de oportunidades. Por que aconteceu? Agora a gente tem que usar a metodologia BIM. Beleza, agora a gente precisa de pessoas que utilizem as ferramentas para chegar nesse resultado. Cadê essas pessoas? E aí simplesmente não tem. Então todo profissional que manda bem no Civil 3D, ele está contratado. Todo profissional que manda bem no Civil 3D, ele está se dando bem no mercado. Porque o mercado está absorvendo. E essa onda, ela está só começando. Então você pode surfar essa onda, né? Você pode aproveitar esse boom do mercado nesse exato momento. Perfeito? Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um exemplo de projeto no Civil 3D. Esse aqui é um projeto de esgoto, né? Eu peguei o primeiro que apareceu aqui para mim. Beleza. Esse projeto de esgoto, ó, se eu der uma visualizada nele aqui, parece que ele é só um conjunto de linhas, né? Parece que ele é só um traçado e tudo mais. E na verdade não. Na verdade ele é o quê? Ele é um projeto que está modelado utilizando a metodologia BIM. Então, quando eu passo o cursor em cima dele, ó, eu tenho ali o nome do trecho, nem preciso clicar. Trecho 52, ele faz parte da rede de esgoto, ele é um PVC de 150 milímetros. Olha só, ali eu já tenho o quê? Informações. Lembra que a metodologia BIM é modelagem da informação da construção? Então aqui eu já tenho uma parte da metodologia BIM aplicada. Quando eu falo modelagem, eu estou dizendo o quê? 3D. Ou seja, eu estou criando um modelo tridimensional. Ó. Tá vendo? Eu peguei os dois trechos ali
eu tenho um modelo tridimensional do meu projeto. Então, essa visualização, né, essa modelagem em 3D, essa automação, permite que eu aplique a metodologia BIM. E lembra que eu falei para vocês que dentro do Civil 3D eu também consigo, além de aplicar essa metodologia BIM, eu consigo vincular um projeto com o outro. Então, por exemplo, esse projeto de esgoto, ele está vinculado ao meu projeto de drenagem, o meu projeto de terraplenagem, perdão. Ao meu projeto de terraplenagem. Então, quando eu venho aqui, por exemplo, ó, eu vou ver o quê? Eu vou ver que o meu projeto de terraplenagem, ele está vinculado, ó. Tá vendo? Essa é a minha superfície de projeto. Então, está vinculado. Então, o que que acontece? Esse vínculo é uma das características do Civil 3D que o Topograph e nenhuma outra ferramenta obsoleta tem.